ou doação ou um bingo. Então no sábado eu estive ajudando aqui no Ciranda de Paz, que aconteceu no Colégio Estadual, e estava o Osmair. E eu conversei com o Osmair a respeito daquela ideia que nós sugerimos na reunião passada de um bingo através da empresa dele. Então seria legal, porque ele tem uma empresa própria para isso. E aí ele lembrou que de fato ele e o Júlio tinham conversado a respeito, e ele se propôs a fazer gratuitamente, ou seja, a associação apenas pagaria as impressões do material, mas ele mesmo se esforçaria para conseguir uma gráfica, um patrocínio, alguma coisa para esse material. O material de folder, professor Wilson, eu daria de presente para a associação, folder, não papel, a parte de napa, né? Sim. Assim, a divulgação, a parte de escrita, esses banners que vocês veem na rua de campanha política ali, para a associação eu faria sem custo nenhum, eu doaria para eles. Aí ele falou também que vocês ficaram de fazer uma reunião, então ele com a equipe da Associação de Moradores, e que nunca houve essa reunião. Qual o objetivo do bingo, professor? O bingo seria para pagar as parcelas que estão atrasadas do... Imposto de renda. Então, Júlio, inclusive o Osmair disse o seguinte, eu falei que não tem conta bancária, aonde ele disse, olha, eu posso ceder à Associação de Moradores do Mauá para fazer tudo isso que eles estão precisando. Então, haveria a necessidade de uma reunião da tua equipe, não só você. Ele quer a equipe da Associação de Moradores para combinar essas coisas. O senhor Osmair é uma pessoa muito séria, Júlio. Eu acho que vale a pena a gente se reunir com ele. Ele passou por uma temporada muito ruim de saúde. Está se recuperando. Está se recuperando. E se coloca à disposição. Eu acho até, desculpe, vocês conhecem a minha posição desde 2007 que estamos aqui trabalhando. Eu acho que seria muito saudável se nós fizéssemos uma coisa só, lá de cima até aqui embaixo. Legalmente é tudo Mauá isso aqui. Então, na parte legal da prefeitura consta como Centro Industrial Mauá tudo, né? Se fosse feita uma única associação de moradores, seria muito saudável, né? Não há razão de ficar separando essas duas comunidades, é uma coisa só, né, gente? Mas a casa mortuária tinha que fazer. Não, tudo bem que você faça tudo o que tem que fazer, mas eu estou falando em termos de associação. Documento, né? O problema... Já que essa está com toda essa pendência, por que não fazer uma única associação, reunir as duas? União faz a força. E outra coisa que eu vou citar, Deus queira que não seja, mas esses impostos que nós estamos querendo pagar, ele vai dar problema para frente. Porque o Júlio fez esses impostos atrasados como uma associação isenta. E que é isenta? Não passou nada pela associação. E durante esse tempo dos impostos atrasados, a Coapar usava a associação para pagar todas as dívidas que se contraía aqui dentro do bairro. Então ela não estava isenta. Lá na frente vai se encontrar documento, dinheiro, muita coisa que passou pela conta da... Porque a Associação de Moradores tinha uma conta na Caixa Econômica e foi fechada assim que a Coapar terminou a obra. Deixa eu explicar para você, Carlos. Só um instantinho. A Associação Isenta de Tributos Estaduais, ou seja, quando ela compra uma nota de mercadoria, vem lá crédito de ICMS. Como a associação é um consumidor final, ela não se acredita desse ICMS. Então, por isso, como entidade de utilidade pública, ela é isenta do imposto estadual, que é o ICMS. Imposto federal, não. Ela, como empresa de utilidade pública, ela, se entrou dinheiro, tem que declarar. Se saiu dinheiro, tem que declarar. Só que o Júlio declarou como isento. Ele pegou a associação lá com o documento tudo atrasado, foi lá e fez os 4 anos que estava atrasado, 4, 5, com quem que não passou por nada. A associação não tinha nada a ver com isso. Na verdade, a declaração que o Júlio fez foi sem movimento. Mas teve movimento. Né? Agora, pelo que a gente vê, essas notas de fatura da Copel, pagas pela Coapar, isso vai lá constar, porque a Copel é obrigada a declarar, né? A Copel declara que recebeu essa fatura. Ele declarou de quem? Da associação. Mas isso é um problema contábil que pode ser resolvido contabilmente nos últimos 5 anos. Então, eu não sei quem é o contador, se por acaso vier a ter alguma deprecação por falta de dados pela Receita Federal, existe prazo para poder recorrer e prazo para consertar o erro, porque não é um erro de
falta de pagamento. A associação nunca arrecadou fundos. Ela nunca teve fundos, irmão. Ela não teve conta corrente, nunca recebeu repasses. Esse repasse é um pagamento de uma conta feito por um terceiro, que de alguma forma deve contabilizar isso na sua contabilidade. Ninguém vai pagar na Coapar sem contabilizar. Deve ter uma conta contábil que diz, ó, repasse para tal associação. Né? Então, legalmente, eu acho que a Coapar não está fazendo nada errado, não são bobos de fazer. Agora, se a receita vier acima da associação, aí sim tem que se defender para que não haja multa, não haja problema. Mas isso é uma coisa que pode ser resolvida. O padre queria falar? Quero falar. O Ismair, ele trabalhou conosco na comunidade Nossa Senhora de Fátima, ali, que é a comunidade católica do Mauá. Eu acho muito bom que ele trabalhe na área de bingo, mas eu não apoio a ideia de que seja canalizado o dinheiro, as verbas para a associação de lá. Nós tivemos problemas nesta relação com dinheiro e com prestação de conta. Eu vou pagar um preço por falar isso aqui, mas eu estou falando e quero deixar bem claro. Então você não recomenda essa parceria? Eu não recomendo porque faltou uma coisa assim muito de... como eu vou dizer? Eu tenho que usar a palavra certa. Transparência, vamos dizer. Transparência e de um jogo aberto e franco. Né? Não houve nem comigo lá na comunidade. Eu também sou Nós contra a batemos de gestão, frente. E eu acho que você muda, né? Você envolve mais e você não sabe como que fica Eu depois. explico por quê. A comunidade é uma comunidade que não é muito fácil. Né? Existem lideranças, o Carlinhos sabe bem disso. Né? Existem lideranças aqui, lideranças lá, que essas lideranças não podem ser abaladas, porque elas são lideranças legítimas da comunidade. Né? Então, ele recebeu 897 votos para ser o presidente da Associação Zumbi. O outro foi votado para ser presidente da Associação Mauá. Então, como presidente da Associação Mauá, é independente da Associação Zumbi. Se a gente for fazer uma junção, nós vamos causar uma guerra que vai pular lá para o lado da Alphaville. Aí eu acho que ninguém vai gostar. Mas também pode, independente até disso, unir. então, aquela outra ideia de contratar o Osmairo, pedir ajuda para ele para fazer a promoção, no caso do bingo. Isso é válido? É uma parceria. Parceria acho que é válida. Você concorda? Parceria. Primeiro faz o levantamento. Poderíamos então marcar essa reunião com o Osmairo? Eu acho assim, permite mais uma vez? Eu acho que a doutora Guilherme poderia se manifestar, mas primeiro vamos fazer o levantamento de quanto deve. Primeiro ver o que é da Coapar mesmo, o que vai ficar para a Para a gente saber o valor associação. exato de quanto é a dívida Daí hoje. pensa nos métodos, Isso. né? Aí a gente pensa como realizar aqui. Eu só queria fazer uma colocação. Esses levantamentos que eu fiz sozinho, por falta até de conhecimento, na Receita Federal, eu fiz sozinho. E segundo o que me informaram lá, a Associação de Moradores não tem débito nenhum, está tudo ok lá. Só tem esses débitos aqui que está na minha mão. Está tudo em dia. E outra coisa que eu gostaria de colocar era a questão das contas de água, que essas daqui, olha, eu não consegui junto a Sanepar as contas como essas duas aqui. Eu consegui, eu consegui só a listagem aqui do ano e do número dos cavaletes, né? E os valores, entendeu? São em torno de 20 e poucas ligações. 2006, 2007, 2008, 2005, entendeu? Não sei também aonde que se encontra esses cavaletes também, não sei. Vai ter que levantar. Júlio, A Copel e a Sanepar precisam do arruamento legal. Então a Prefeitura de Colombo, ela precisa definir as ruas, o nome, a identidade legal de cada imóvel. Senão a Copel não tem como atribuir qualquer conta de luz ou a Sanepar qualquer conta de água a uma pessoa cujo imóvel não existe para a Copel. Então a legalização dos imóveis, ela tem que ser acertada entre a Coapar e a Prefeitura de Colombo. Porque quando a Coapar comprou os imóveis aqui da Vila Zumbi, ela não exigiu o pagamento dos impostos atrasados. Por não ter recebido um valor significativo de impostos, a Prefeitura de Colombo
segurou muitos compromissos, muitas obras, esperando o pagamento dos impostos. Então, a Coapar e a Prefeitura de Colombo têm que chegar a um acordo em relação aos impostos, ao arruamento, à denominação das ruas, à numeração das casas, porque para a Copel e para a Sanepar o que existe é cavalete, não existe proprietário. Como é que fica? Só que por hora nós estamos falando exatamente das contas desses cavaletes. Sim, mas ela não tem a quem atribuir. Me permite novamente falar? Concordo com o doutor, concordo com ele, o doutor Cascais, ele falou direitinho o que tem que falar. Eu só vou discordar juridicamente. Né? Veja bem, isso aqui era uma propriedade particular. Houve uma invasão. Politicamente ela foi incentivada. Durante muito mais do que 2 anos, essas pessoas moraram aqui sem contestação, sem ninguém para tirar do lugar. Pelo contrário, eram apadrinhados durante 4 anos por um governador que não permitiu que nada fosse feito. Nos primeiros 2 anos, a doutora sabe, eles conseguiram um título de uso capião. Embora posseiro, embora não entraram na justiça, eles são posseiros. Eles não precisavam nem de prefeitura, nem de Coapar. Eles precisavam de um advogado que pegasse os confrontantes, vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho de trás, entrava com ação de uso capião gratuita na Justiça de Colombo e, em 1 ano e meio, a Justiça deferia o título de uso capião ao morador. Hoje, todos os contratos feitos com a Coapar, se quiserem deixar de ser cumprido, a Coapar não tem como cobrar. Quem é o cedente? Coapar. Quem é o cobrador? Coapar. Existe um contrato de compra e venda entre a Coapar e a Coapar, na qual existe um cedente pagando. Não existe uma escritura de compra e venda com pacto comissório. O que quer dizer isso? Quando você vende uma propriedade para mim fiada, você vai dizer, se eu passar a propriedade para ele não me paga, eu fico sem imóvel. Não é isso? Então o que nós fazemos? Eu vou vender para o Dr. Nilson uma propriedade por 50 mil. E ele vai me dar 10 de entrada e vai pagar 40 prestações de 1.000 corrigidas. Mas com pacto comissório. Ou seja, se ele deixar de pagar, aquilo que ele pagou fica perdido e o imóvel volta à minha propriedade. Esse é o pacto comissório. Isso não foi feito. Então, qualquer um morador que tenha um pouquinho de conhecimento, que converse comigo, ou com um advogado qualquer que tenha boa intenção, basta ele dar o nome do confrontante da direita, o nome do confrontante da esquerda e o nome dos fundos, entra em juízo, a Coapar pode contestar, o município pode contestar, porque eles estão aqui há mais de 10 anos, 12 anos. 20 anos. Então, eles não precisam pagar nada, eles são donos da posse. Agora, teve um outro, que era um do antigo proprietário daqui do imóvel, que chegou aqui, reuniu 50, 60, fizeram um contrato, e esse contrato é derrubado em juízo no mesmo momento que ele entrar. Então, a gente quer fazer uma coisa com a Coapar em parceria, quer regularizar, mas precisamos da escritura. Mas ela não pode fornecer escritura porque ela não é proprietária do imóvel. Então fica uma situação difícil. Ou o morador resolve fazer isso, se reúne 500, 600 aí, anota os nomes, confrontantes, CPF, RG, comprovante de endereço através da Copel de luz, e entramos em juízo. Aí sim, sai uma escritura, essa escritura é registrada, de posse desse registro ele vai na prefeitura e tira uma indicação fiscal. É assim que funciona, Nilson. Então, o que ele está falando, confere, mas juridicamente teria que ser feito dessa forma, porque se a gente for esperar para legalizar, ou o município, pelo que vocês vieram, ele veio aqui e se retirou. Ele podia ter ficado até o fim, mesmo ouvindo tudo que tinha que ouvir, para poder levar. Eu, se fosse funcionário público, eu ficaria aqui até o fim para escutar, e depois repassar para o meu chefe a fofoca, pelo menos. Eu honraria a minha função pública, errado ou certo, eu não sou culpado, eu ficaria aqui. Então, eu concordo, mas discordo da forma. Eu acho que a forma deveria ser feita assim, já falei com o Júlio, já falei com o Carlinhos, que cada dono aqui, ninguém precisa pagar nada para ninguém. Agora, eu não vou dizer isso porque eu estou incentivando uma coisa que eu não quero fazer. A gente quer fazer o convênio com a Coapar, porque a Coapar fez as ruas, ela pode definir isso aí, ela pode passar o título, se ela quiser. Agora, ela não é proprietária, e como não proprietária, ela não pode passar título para ninguém. Então, a regularização desses imóveis ficará difícil ad eterno. Ad eterno. Nós não vamos conseguir regularizar se nós não acionarmos a justiça comum. Júlio, Mário. Maravilhoso. Porque